Pessoal, vocês me ouviram? Estão me ouvindo? Sim. Boa tarde novamente, né, pessoal? Vamos iniciar aqui o conteúdo que a gente tem para hoje. Primeiro com as correções que a gente tem em relação à aula passada, né? Tirar algumas dúvidas, tá? Então, fiquem bem à vontade para vocês estarem falando, tá, pessoal? Então, em alguns momentos eu vou intercalar eu vou intercalar aqui as telas para colocar o BR modelo, tá? Mas fiquem à vontade para vocês falarem também, se quiserem mandar algum modelo, a gente vai projetando aqui. Tá? Então, a primeira situação que eu trago aqui para hoje, né, é a correção do desafio, tá? Eu recebi, acho que foi uns 6 ou foi 7 alunos, deixa eu olhar aqui, é o 7. Foi 3, 6, 7 alunos me enviaram um desafio, tá? Acho que só a Laira que me enviou, acho que ela me enviou a questão errada, né? Ela acabou me mandando uma questão que não era o desafio, mas o restante de quem me mandou, certo? Eu avaliei e gerou uma notazinha para vocês, né? Uma notazinha de bônus aí para vocês, tá? Então, pessoal, deixa eu chamar de... Gabriel, tu pode explicar como foi que tu chegou a essa solução? Tá? Vou colocar aqui até a solução do Gabriel, coloquei aqui na questão. Posso. Pronto, você pode explicar o complemento, tá ok? Vai lá. Pronto. Eu fiz essas duas entidades porque eu achei melhor, tipo assim, eu não achei um relacionamento que ligasse os três. Então eu coloquei aqui o relacionamento entre o bebê e a mãe, que possui, e o relacionamento entre o bebê e o médico, que é o parto. Aí, tipo, eu coloquei lá os atributos, né, que ele deu. Aí, em cada atributo, eu coloquei a chave primária, que é o identificado aqui, o ID. E lá no médico, como tinha lá telefone e celular, ele quis dizer que tinha o telefone e tinha um subatributo que era o celular. Aí, na hora aqui da cardialidade, aí aqui, uma mãe possui quantos bebês no mínimo? Já que ela é mãe, então significa que ela tem no mínimo um bebê. E no máximo, uma mãe pode ter quantos bebês? N bebês. Um bebê pode ter no mínimo quantas mães? Uma. E no máximo ela pode ter quantos bebês? Também uma, ela não vai poder nascer de duas mães. Então, agora o bebê e o médico. Um médico pode fazer o parto de quantos bebês? No mínimo, de 0. Porque nem todo médico ele tem esse trabalho de fazer o parto. E no máximo, quantos bebês? N bebês. Aí, o bebê pode ter seu parto feito por, no mínimo, quantos médicos? 0 médicos. Ele não obrigatoriamente pode ter nascido dentro do hospital, como é o caso em outros países. Aí, no máximo, quantos médicos? N médicos. Aí foi essa a conclusão que eu cheguei. Pronto, né? Muito bem, Gabriel. A gente chega realmente nessa conclusão, tá? Alguns colegas mandaram o desafio, né? Com apenas um relacionamento, né? Ou seja, bem aqui eu fazia aqui a minha outra entidade chamada médico e fazia, né? Um relacionamento ternário, certo? Só que nessa situação aqui, esse relacionamento não se encaixa. Esse relacionamento não se encaixa justamente por isso, porque não tem como a gente fazer esse elo de comunicação. Tá? Então, aí é uma questão de interpretação também. Então, quando eu pego a entidade bebê, certo? Eu tenho aqui os atributos dela, né? O bebê tem o ID dele, né? Com o códigozinho e os seguintes atributos, né? A mãe também tem um ID, né? Um identificador. E o médico também tem esse ID, tá? Só que o médico aqui eu poderia colocar a chave primária como o próprio CRM também, certo? Ok? E aqui, no caso da mãe, eu poderia estar colocando um CPF também como uma chave primária, tá? Só para a título aí de curiosidade de vocês. Então, a gente faz o primeiro relacionamento, né? O relacionamento de bebê com mãe, tá ok? O relacionamento do bebê com a mãe é que, obviamente, o bebê possui a mãe e a mãe possui o bebê, tá? Então, no mínimo, aqui, ó, vou riscar o mesmo procedimento que eu fiz na aula anterior, né? Então, no mínimo, eu vou riscar os mínimos de azul, tá?
e os máximos de verde. Então, no mínimo, o que que acontece? No mínimo, o bebê tem uma mãe, não é verdade? Né? No mínimo, o bebê tem que ter uma mãe. Se ele não tiver uma mãe, não nasceu do ventre, né? E a mãe, no mínimo, tem um bebê. Porque, como o Gabriel falou, se ela é dita mãe, você é mãe se no mínimo você teve um filho, tá? Porque senão você não recebe o título de mãe. Então, no mínimo, ela tem um bebê. E os máximos, como é que ficam, né? O bebê, no máximo, ele tem uma mãe, certo? Biologicamente, tá, pessoal? Tá? Que é uma questão exata, tá? A gente utiliza a parte exata da biologia para dizer isso, tá? Não sai por aí dizendo que eu disse que um filho só podia ter se fosse uma mãe, não, tá? Mas biologicamente, né? Ele só pode ter uma mãe. No mínimo uma mãe, no máximo uma mãe. Então a mãe, ela é única, tá? E a mãe pode ter no mínimo um e no máximo quantos filhos ela quiser. Então é de 1 para N, tá? Entendido esse primeiro relacionamento, pessoal? Sim. Pronto, obrigado, né? Então vamos lá. No segundo aqui, ó, vou marcar aqui os meus máximos de verde. Olha aqui, lembrando, tá, pessoal, que o máximo é sempre o segundo valor dentro do parênteses. E o primeiro é o mínimo, né? A título didático, eu estou utilizando o mínimo verde e o máximo, perdão, o mínimo azul e o máximo verde, tá? Então, o bebê, no mínimo, ele tem um médico. Perdão. Então, o bebê, no mínimo, ele tem 0 médicos, né? Por quê? O bebê, ele pode nascer, pode ter o parto fora do hospital, né? Como antigamente, as parteiras e tudo mais, né? Ou então, não dá tempo chegar no médico, não dá tempo chegar no hospital e a gestante acaba tendo o neném dentro de táxi, qualquer lugar, né? A gente já viu algumas notícias do tipo, né? Então, o bebê, né, ele pode ter um parto feito pelo médico ou não, tá? Por nenhum médico. Então, no mínimo, é 0 médicos e no máximo é quantos médicos o pai ou a mãe quiserem pagar para que ele tenha esse parto, ou quantos médicos ele quiserem, tá? O médico, certo? No mínimo, olha aqui, ó, ele pode fazer o parto de 0 bebês, porque ele pode ser um médico cardiologista, né? Como o Gabriel bem frisou aí, tá? E no máximo, ele pode fazer o parto de quantos bebês ele quiser, porque a medicina autoriza ele a fazer isso, tá bom? Então, o desafio era dessa forma aqui, pessoal. Ficou compreendido, gente? Ficou alguma dúvida? Ou tá tranquilo? Tá de boa, dá pra entender. Deu para entender, Ramon? Deu, tá de boa. Tá ótimo, então. Os demais que não respondem, né? A gente entende que tá tudo ok, né? Então, vamos seguindo aqui. Na próxima, o que eu tenho na próxima questão aí, certo? Acho que era a questão de número 6, né? Da atividade da aula passada. Então, o que eu quero nessa questão aí, né? Dado o diagrama de entidade de relacionamento abaixo, né? O DER, coloque os atributos para cada entidade e marque as chaves primárias para cada entidade, né? Então, aqui foi uma atividade bem simples, né? Para vocês adicionarem só atributos e colocarem a chave primária. Então, uma forma de uma devolutiva dessa questão poderia ser assim, ó, tá? Então, eu tenho um carro que tem uma placa, certo? Como chave primária, né? E que tem outros atributos, tais como cores, tipos, né? Se ele é sedã, se ele é hatch, se ele é picape. E também tem aqui a potência, tá? Então, esse carro, ele pertence a uma marca, né? Que também tem como atributos aqui, ó, nome, país de origem, certo? E aqui, ó, ops, não coloquei o nome aqui da chave primária da marca. Tá? E aqui o modelo, certo? Coloquei como chave primária o nome. Por que eu coloquei nome como chave primária, né? Porque dificilmente ou quase nunca vai ter um carro com o mesmo nome de modelo, né? Porque isso aí seria plágio e aí acabaria não acontecendo. Então, por isso que nesse caso, o modelo de carro pode assumir o nome dele como chave primária. Compreendido, pessoal? Tranquilo essa questão? Vocês fizeram? Lá no Sim.
Sim. Tu fizeste ou Cheils? Cheils? Oi. Tu fizeste essa questão, tranquilo? Fiz não, Felipe. É por causa que eu tô com muita atividade pra fazer, eu tô me baralhando todas. Mas ainda vai dar certo, que eu tô fazendo por etapas, Pois que eu tô com muitas faz, atividades pendentes. faz o seguinte, cara. Faz as atividades da semana atual, tá? E as que ficaram para trás, tu tenta fazer no final de semana. Uhum. E se tu for ficar, por exemplo, nessa semana, tu faz as atividades da semana passada ou de outra semana anterior, tu vai embaralhar isso até o fim, cara. Então te organiza aí, mas porque esse problema, tu já passou por esse problema no semestre passado, né? Isso É, aí traz uns probleminha bem ruins para vocês, tá? Isso serve para os demais também, pessoal. Se organizem aí para vocês desenvolver as atividades, tá? Vamos deixar acumular não, né? Senão vira uma bola de neve, tá? Vamos para a próxima aqui, ó. Nona questão, né? Lá do exercício. Ele dizia o seguinte, ó, nos diagramas abaixo, para cada entidade, defina no mínimo 3 atributos, né? Sua chave primária e a cardinalidade dos relacionamentos, tá? Então, aqui eu quero que vocês trabalhem principalmente com a cardinalidade, né? Então, tanto é que eu fiz a resposta aqui só da cardinalidade. Quem aí quer me responder essa questão? Além dos que já participaram? Vamos lá. Tu fez, ô Laís, essa questão? Não, né? Por que, Laís? Foi que houve? Não conseguiu, teve problema, teve dificuldade. Certo. Pois vamos tentar fazer agora, tá bom? Presta atenção aí, Laís. Deixa eu ver aqui. Gilson, tu conseguiu fazer, Gilson, essa? Oi? Tu conseguiu fazer essa questão? Não. Por quê? Sem tempo. Sem tempo, né? Tava que nem o Gilson fazendo meus pendentes. Esse é isso. Gilson, né? Tem que se organizar, cara. Tem que dar prioridade para tentar o tempo das coisas nas coisas certas, né? Tô ligado, tô ligado. Uhum, tá ligado. É. Pois vamos lá, né? Já que alguém fez, pessoal, alguém que queira responder para me ajudar aqui. Eu fiz, mas não sei se tá certo. Não. Deixa eu ver. Irineu, tu fez? Oi, Gabriel. Eu vou ouvir aqui do Irineu, tá, Gabriel? A próxima eu pego a sua, tá? Beleza, beleza. Tu fizeste, Irineu? Eu fiz, mas eu tenho certeza quase absoluta que eu errei as cardinalidades, porque eu usei uma lógica diferente, totalmente diferente. Então, eu fiz relação de um com o outro, não fiz por máximo e mínimo. Aí com certeza está errado. Ah. Pois vamos tentar fazer aqui, tá? Pra ver que vocês tiveram um pouquinho de dificuldade, né? Então, a primeira Dá a coisa, luz aí, Felipe. a gente vai pegar, né, os relacionamentos entre as entidades de forma isolada, né? Então, a primeira coisa a gente faz desse cara aqui, ó, né? Da pessoa mora no apartamento, tá? Então, vamos lá. Se a gente for fazer a cardinalidade dele, então, no mínimo, uma pessoa mora num apartamento ou nenhuma pessoa mora num apartamento? Nenhuma. Oi? Nenhuma. No mínimo. Nenhuma, no mínimo, né? Não é isso? Uhum. Então, nenhuma pessoa nem mora aqui, certo? E no máximo, quantas pessoas, certo? Quantas pessoas couberem um apartamento vai morar lá, né? Então, em um apartamento, né, existem, no mínimo, 0 pessoas e também moram quantas pessoas quiserem nesse apartamento, tá, pessoal? Ixi, tem uma erradinha aqui, tá? Vou corrigir.
corrigir aqui no slide, tá, pessoal? Bem rapidinho. Pronto, né? Então, como eu estava falando, né? A gente vai resolver primeiro esse cara aqui, certo? Ó. Então, vamos começar com o raciocínio de novo, tá? Então, no mínimo, num apartamento, moram 0 pessoas, certo? Não é verdade? E a pessoa mora, no máximo, em um apartamento também, não é isso? Não é verdade? A pessoa pode morar em 2 apartamentos? Não, né? Não. Então, as pessoas moram no apartamento ou 0 ou 1, tá? O apartamento, né, pode ter dentro dele ou 0 ou várias pessoas. Puxa vida. Deu para compreender essa cardinalidade aí? O apartamento, certo? Vamos agora para esse outro aqui, ó. O apartamento, tá? Fica, no mínimo, em um prédio e, no máximo, em um prédio. O apartamento não pode se mexer, ele não pode ir para outro lugar, tá? E no prédio ficam, no mínimo, um apartamento e, no máximo, quantos apartamentos o prédio comportar. Tranquilo? Bateu com a tua aí, Irineu, ou tá diferente? Tá diferente. Só bateu a parte do apartamento. A parte moram no apartamento. Beleza. Tá? Deu para entender essa primeira relação? Vocês querem corrigir? Ou alguma dúvida? Deu para entender tudo. Gisele, tá tranquila aí, Gisele? Tá, sim, senhor, professor. Então, vamos seguindo aqui, tá? Então, a gente já vai fazer esse outro relacionamento aqui, ó, de cliente faz encomenda, tá? Então, o que que acontece? Né? Cliente, ele pode fazer quantas encomendas ele quiser, né? Mas ele só é cliente se ele faz, no mínimo, uma encomenda. Se ele não faz encomenda, ele não é um cliente da empresa, tá? Então, a gente pode seguir por essa linha de raciocínio. Beleza? E a encomenda, ela pode ser feita por um ou por um conjunto de clientes. Tá beleza? Então, é de 1 para N. No mínimo 1, no máximo N. E o cliente faz no mínimo uma e no máximo quantas encomendas ele quiser. Beleza? Vamos aqui para o próximo e último, né? Relacionamento. A encomenda, ela gera fatura. Tá? Como é que é a cardinalidade disso? Uma encomenda gera, no mínimo, uma fatura e, no máximo, uma fatura. Certo? Tá ok? A fatura, ela é gerada por uma encomenda, certo? No mínimo uma e, no máximo, uma encomenda. Porque a fatura, gente, ela depende diretamente da encomenda. Tá ok? Então, por isso que aqui é de 1 para 1. Bateu mais algum aí, Irineu? E o pessoal? Alguém acertou? Bateu. Isso daí deu certo. Pronto. Maravilha, tá? Então, vamos seguindo aqui. E aí, a última questão da atividade, gente, era essa aqui, né? Você tinha que desenhar o diagrama das situações abaixo, definindo no mínimo 3 atributos para cada entidade, né? A chave primária e a cardinalidade desse relacionamento, tá? Quem foi que fez o item A dessa questão? Vamos lá, alguém para me ajudar aqui a responder? Vamos, meu povo. Posso ver logo? Alguém mais se manifesta, além do Gabriel?
Eu tô começando a achar que vocês não fizeram minha atividade. É verdade? Este recado é verdadeiro? Vou puxar aqui no formulário para ver se vocês fizeram, tá? Realmente só tem 16 respostas no formulário. Tá? Vou Olha pegar no aqui. formulário, mano. Pega a resposta de alguém no formulário e olha aí se coincide com a resposta certa. Tu fez, né, Gilson? Aqui? Deixa eu olhar aqui. Olha aí. José Gilson. Deixa eu procurar aqui a tua, Gilson. Vamos ver aqui. Assim, pessoal, é interessante que vocês vão respondendo essas atividades, viu? Porque, deixa eu explicar, né? Vai ficar mais complicadinho aí para frente, tá? Então, se vocês deixam de fazer uma atividade mais simplesinha como essa, acaba perdendo lá na frente, tá? Pronto, tá aqui o Gilson fez, tá? Na primeira questão, né, Gilson? Vou pegar aqui tua questão, tá? Diz o seguinte: uma universidade tem muitos estudantes e um estudante pode se dedicar no máximo a uma universidade. Então, o Gilson fez uma entidade chamada universidade e uma entidade chamada aluno, tá? E aí fez um relacionamento entre elas, né? Colocou como chave primária aqui o endereço e a rua, tá? Da universidade. Aí é bem complicado você colocar isso como chave primária, tá, Gilson? Porque o endereço, né? Não só tem a universidade naquela rua, né? Tem vários outros prédios, né? Então, a chave primária teria que ser outra, tá? Para a universidade. Geralmente, toda universidade tem um código federal, que é o chamado INEP, né? Até a escola também tem esse código. Então, você pode atribuir a partir dele. Tá? O aluno colocou CPF / matrícula, tem que escolher um dos dois, tá, Gilson? Como chave primária, nome e data de nascimento. Então, tu colocou aqui, relacionamento de universidade com aluno, a cardinalidade de 1 para N, né, que ela tem no mínimo 1 e no máximo quantos alunos ela quiser, e o aluno tem no mínimo 1 e no máximo 1 universidade, tá? Então, tá quase toda correta esse teu item A, tá, Gilson? Parabéns. Show. Fez a atividade, não custa nada responder o Filipinho na aula, né? Fica mais legal, né? Vamos seguindo aqui, né? Vamos seguindo, tá? Então, aqui eu coloquei a resposta, né? Bem semelhante à do Gilson, porém, com uma diferença aqui, né? O que acontece, gente? A universidade contém o estudante, né? Só que não necessariamente o estudante contém uma universidade, tá, Gilson? Por isso que eu disse que estava quase todo correto. Então, o relacionamento da universidade com o estudante, sim, é de 1 para N, certo? No mínimo 1 e no máximo quantos estudantes a universidade tem. Agora, o relacionamento de estudante com a universidade, ele é de 0 para 1. Por quê? O estudante pode estar no mínimo em nenhuma universidade e no máximo em uma, tá? Isso pela lógica normal, tá? Tem gente que faz 2 faculdades, né? Aí essa lógica seria quebrada. Deu para entender, pessoal, essa questão? Vocês querem que eu repita ela? Peraí, Felipe. A cardinalidade que diz respeito ao estudante, ele vai ficar do lado da universidade? Não. É porque ela fica na ponta, ó. Porque é o que é o sentido, tá? Então, por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui com as cores para tu ver como é que fica, né? Se eu pegar aqui o meu máximo verde, tá aqui o meu máximo verde do estudante, né? Pegar aqui o meu mínimo da universidade e o meu mínimo do estudante, né? Então, a relação entre universidade que contém estudante, ela fica nesse sentido, né? Então, nesse sentido, o que acontece?
A universidade tem no mínimo um estudante e no máximo nenhum, tá? Agora, a relação entre estudante que contém uma universidade, do estudante que participa de uma universidade, ele fica nesse sentido, que ele pode, né? Ele tem, no mínimo, nenhuma universidade, ou seja, ele não pertence a nenhuma universidade, e no máximo ele pertence a uma universidade, né? Então, o relacionamento do estudante com a universidade fica aqui, ó, certo? E da universidade com o estudante fica aqui. Respondido? Beleza. Vamos para o próximo, né? Uma aeronave pode ter muitos passageiros, mas um passageiro só pode estar em um voo de cada vez. Não é verdade isso? Como que a gente vai colocar isso, né, em gráfico, né? Então, eu posso fazer da seguinte forma, ó. A minha aeronave, né, coloquei como atributo o prefixo do avião, modelo e companhia, certo? E o passageiro eu coloquei CPF, nome e e-mail, tá? E ainda coloquei aqui um atributo, né, um atributo descendente aqui do relacionamento, né, que ele é criado a partir desse relacionamento, né, atributo destino, tá? Então, a minha aeronave, vou pegar aqui, ó, o meu mínimo de azul, certo? E o meu máximo de verdinho, tá, pessoal? Aqui, ó, pronto. Então, no mínimo, o que eu tenho aí no mínimo, certo? A aeronave tem um passageiro. Por quê? Só decola o voo, né? Poxa, se a aeronave não voar com nenhum passageiro, então ela nem voa, não é? Então, ela tem, no mínimo, um passageiro, certo? Para ter essa relação de voo, tá, pessoal? Presta atenção. E, no máximo, quantos passageiros a aeronave comportar? O passageiro, no mínimo, ele tem que estar em uma aeronave para satisfazer, para realizar esse voo aqui, certo? E, no máximo, em uma aeronave também, que ele não pode voar em duas aeronaves, né? Ao mesmo tempo. Então, fica aí um relacionamento da seguinte forma. Alguém mais acertou essa daqui? Alô? Eu corrigi e deu certo. Então, vamos seguindo aqui, né? Próximo, só mais essas duas questõezinhas aí da aula passada, né? Então, um paciente pode ter muitos médicos e um médico pode ter muitos pacientes. Como é que a gente descreve isso aí, ó? Então, um médico tem ali o CRM dele, tem o nome, o hospital, né? Qual ele trabalha. E ele pode fazer a consulta com o paciente, né? Paciente com seu CPF, nome e e-mail, tá? Então, no mínimo, o médico consulta um paciente ou quantos pacientes ele quiser, certo? Para existir a situação de consulta, pessoal, certo? Para satisfazer esse relacionamento, né? Que é a união entre um médico e um paciente, é uma consulta, tá? Então, no mínimo, tem que ter um paciente, beleza? Então, aqui o meu mínimo, aqui o meu outro mínimo. Então, o médico, no mínimo, tem um paciente e o paciente, no mínimo, tem um médico, certo? O médico, gente, por sua vez, ele pode ter o mais de um paciente, né? Olha aí, tá? Então, ele pode ter N pacientes. E o paciente pode ser tratado por mais de um médico. Então, ele pode ser N médicos. Deu para compreender aqui? Tranquilo? Deu certo. Beleza. Próxima questão, né? Ó. Uma nação possui vários estados, um estado, muitas cidades, e um estado só poderá ser vinculado a uma nação, e uma cidade só poderá estar vinculado a um estado. Tá? Quem foi que fez essa? Tu fez, Gabriel, isso aí? Fez. Foi mais ou menos desse jeito aí, cara? Opa. Um N. Olha aqui.
certo? Um N, e um N, exatamente. Foi dessa forma, né? Uhum. Então, tu pode explicar aí pra gente? Aham. Pronto. Uma nação possui, no mínimo, um estado. Ela não pode possuir 0 estados. E, no máximo, ela pode ter estados. E um estado pode estar dentro de, no mínimo, uma nação. E, no máximo, uma. Ele não pode estar dentro de outra nação, porque ele só tem uma. Ele não vai ficar dentro de 2 nações, então é só uma mesmo. Aí, o estado. O estado também é da mesma forma. Um estado tem, no mínimo, uma cidade, e no máximo, N cidades. E uma cidade tem, no mínimo, um estado, e no máximo, um estado. Ela também não pode estar dentro de outro conjunto, de outro estado, apenas de um. Certo? Muito bem, né, Gabriel? Então, aí eu já tive uma situação com 3 entidades, né? Com 3 entidades e 2 relacionamentos, tá? Então, hoje, pessoal, a gente vai entender, certo? Como que a gente pode estar aprofundando mais esse estudo em cima desses modelos de entidade e relacionamento, tá? Então, hoje a gente vai entender já como ir otimizando isso. Então, eu vou ter o autorrelacionamento, né, que a gente vai trabalhar hoje, relacionamento mutuamente exclusivo, especialização e generalização, agregação e, por último, a gente finaliza com notação do MER, tá, pessoal? Então, é muito importante, tá, que a gente tenha tido essa atividade feita aí por vocês, tá? Porque é uma bolinha de neve, pessoal. Se você deixa de fazer uma, quando você chega aqui para trabalhar com uma agregação, você vai ter dificuldade, tá? Então, vamos desenvolver as atividades, tá? Parabenizar a todos que fizeram, né? E parabenizar também aos meninos que aceitaram fazer aí o desafio, né? Porque o desafio, gente, né, é uma forma de tentar estimular vocês a desenvolver essas questões, né? Então, por exemplo, se você está com certa dificuldade e você acha que você vai ter dificuldade nessa disciplina, pô, já faz um desafio ali, vai que tu ganha um pontinho ali de boas, né? E aí para te ajudar lá na frente, tá? Então, eu vou dando aqui vou dando tudo o que é possível para vocês se ajudarem, né? Passando esses desafios, passando as avaliações, trabalhos e mais trabalhos, para quando chegar lá no final da disciplina, a gente não ter nenhum tipo de problema, né? Com relação a aluno ficando de recuperação e tudo mais. Então, por isso que a participação de vocês ela é bem importante, certo? E é muito legal, é muito prazeroso a gente entrar aqui na turma de vocês e ver que a gente tem aí quase 29 alunos, né, dos 36, né? Então, é uma turma, hoje está bem legal, hoje está bem participativa, tá? Então, vamos dando sequência aqui, né? Tudo ok aí para vocês? Sim. Olha a Jéssica chegou. Boa tarde, Jéssica. Deixa eu ver quem foi que chegou mais por aqui, né? Boa tarde. É porque eu tive os imprevistos, Felipe. Isso eu cheguei agora. Isso é importante mesmo, né? Os imprevistos. Lógico. Ana Vitória, tudo bom, Ana Vitória? Boa tarde. Cri. Acho que eu fiquei no vácuo. Acho que ela tá no modo Ghost. Vocês conhecem o modo Ghost de reunião? Vocês conhecem o modo Ghost de reunião? O que é o modo Ghost, né? Já assistiram aquele filme Ghost do Outro Lado do Paraíso? Que a pessoa só via o outro, não conseguia falar. Era tipo um fantasma, né? Aí o que acontece? O modo Ghost, você entra na reunião, desliga a câmera, desliga o áudio e se esconde da humanidade, né? Então você vira aí no modo Ghost. Por favor, não entrem no modo Ghost. No Mine é modo espectador. Né? Pois é, seja igual eu, tô aqui de boa faz tempo. Eu acho que a Ana Vitória tá no modo Ghost, viu? Porque ela não me respondeu ainda, nem no chat, nem no áudio. Pois vamos seguindo, né? Não entrem.
Vocês deviam fazer uma campanha no Instagram, já que vocês estão tão bons em design, né? Só veja as publicações de vocês. Faz a campanha aí, quem fizer o melhor post em modo ghost, né? Aí vai ganhar uma passagem para Disney. Aí, o que vocês acham? 10 pontos, olha. A disciplina do Gerson, né? Só dei a opinião. Vocês estão gostando de design? Tá legal a disciplina? Seus editores, todo mundo editor-chefe agora. É legal mesmo, tá? Tá ligado, tá? Lembra? Acho que na emenda da disciplina, se ela tivesse no presencial, vocês estariam mexendo ou com o Corel ou com o Photoshop, né? Mas aí, como tá à distância, fica mais complicado de fazer isso, né? Mas é muito legal, tá, pessoal? É uma carreira, viu? Quem trabalha com CorelDRAW, tá? Tem gente aí que vive só disso, fazendo arte, fazendo tudo, tá? Então, vamos seguindo aqui, né? Vamos seguindo, que já tá quase de tarde. Vamos lá. Então, para começar, tá? Nosso slide 9 de 70, tá? São 70 slides em hoje, não, brincadeira, não é isso tudo não, tá? É só 50. Autorrelacionamento, gente. O que é o autorrelacionamento? Certo? Dizemos que existe um autorrelacionamento quando uma entidade se relaciona com ela mesma. Então, tá mais do que implícito aí para vocês. Autorrelacionamento, né? Quem aqui no grupo vive um autorrelacionamento? Acho que o Rian, né? Não sei se ele tá por aí. Acho que ele tava agora há pouco, né? O Rian, ele vive um autorrelacionamento com ele mesmo. Olha, a Ana Vitória. Apareceu. Não tô ouvindo o áudio. É só ela ou vocês estão me ouvindo direitinho? Tá de boa, tá de boa. Então o problema é com a internet dela ou então com alguma coisa lá. Não tem problema, tá, Ana Vitória? É problema de junta. Depois tu pode pegar aí a aula no YouTube. Então, pessoal, esse autorrelacionamento, né, na qual nosso coleguinha Rian, né, não dá nem para brincar com ele, que ele já saiu da aula, né, que ele vive, né, é quando ele se relaciona com ele mesmo, né, ele sendo uma entidade, né, isso, faça isso, tá, pode sair e entrar de novo. Então, por exemplo, né, alguns poucos alunos representam grupos de outros alunos em reuniões e assuntos estudantis. Quem são esses poucos alunos, né? É o Grêmio. Né? Então, o Grêmio estudantil da escola, né? Então, ele é representado por alunos. Então, poderíamos criar uma nova entidade representante, não é verdade? E essa entidade, né? Ela teria os mesmos atributos de uma entidade superior chamada aluno. Só que o que acontece, né? Eu teria, né, duas entidades com o mesmo atributo, com os mesmos atributos. E aí eu estaria tendo um desgaste, né, de relacionamento, né, porque não precisaria fazer isso, não precisaria criar outra entidade, bastava criar um autorrelacionamento. Então, por exemplo, a gente pega aqui, ó, um aluno, certo? No caso, vocês, é representado por um aluno representante. Nossa, um aluno representado por um aluno representante, né? Mas é isso aí mesmo, né? Vamos seguindo. E aí, o que acontece? Esse aluno representante, ele tem os mesmos atributos de um aluno normal. Observem aí, né? O aluno representante, ele representa um ou vários alunos. E um aluno, ele pode ser representado por 0 ou por nenhum aluno representante. Beleza? Então, isso aqui, gente... Por 0 ou por nenhum? Oi? Por 0 ou por nenhum? Opa, por nenhum ou por um aluno, tá? Desculpa aí, tá? Então, isso aqui é uma estrutura que ela pode ser otimizada. Por quê? Eu pego uma única entidade e crio um autorrelacionamento para ela. Como é que isso fica? Né? Então, ao invés de criar uma nova entidade, podemos simplesmente criar uma relação representante e autorrelacionar a entidade. Então, isso aqui, né, que eu acabei de desenhar aqui, ele viraria isso aqui.
Beleza? Então, o que foi que aconteceu? Observem que eu mantenho a minha entidade aluno, eu mantenho os meus atributos que se repetiam nas duas entidades, na imagem anterior, e ao invés de eu criar uma outra entidade para cá, certo? Eu crio apenas esse relacionamento chamado representante. Então, o aluno, certo? Ele representa um ou quantos alunos ele quiser, não é isso? E o aluno, ele é representado por 0 ou por um aluno. Né? Deu para compreender? Então, ó, as mesmas cardinalidades que eu tinha no exemplo anterior, aqui, ó, 0 e 1 e 1 para n, ela se repete aqui, certo? A diferença é que eu não tenho mais aquela entidade indo para lá, tá? Então, eu tenho apenas um autorrelacionamento. Deu para entender, pessoal? Então, o autorrelacionamento é uma espécie de hierarquia. Não é uma espécie de hierarquia, né? Hierarquia a gente vai ver lá na frente que ela pode significar uma especialização ou então uma generalização, tá? Aí sim a gente utiliza a hierarquia, tá? O autorrelacionamento, né, é quando eu crio uma relação comigo mesmo, certo? Por exemplo, um tipo de aluno, né, ele é representado por um outro mesmo aluno. Então, ao invés de eu criar uma entidade chamada aluno representante, certo? Por quê? Essas duas entidades têm os mesmos atributos. Olha aqui, ó. Certo? Então, ao invés de eu criar essa outra entidade, eu faço um relacionamento com essa minha única entidade aluno. E eu digo que um aluno, ele representa um ou mais alunos, e que um aluno, ele pode ser representado por nenhum ou por um aluno. Beleza? Beleza. Tranquilo aí, Suiane? Suiane, não entra no modo gosto, não, Suiane. Vamos seguindo. Acho que a Suiane entrou no modo gosto, né? Próximo, né? O que a gente tem aí? Um relacionamento mutuamente exclusivo. Tá, pessoal? Esse relacionamento mutuamente exclusivo quer dizer o quê? Um relacionamento mutuamente exclusivo é aquele que em uma ocorrência de uma entidade, né? Que uma ocorrência de uma entidade pode estar associada com ocorrências de outras entidades. Tá? Então, é como se ela se relacionasse com outras entidades. Uma entidade se relaciona com outras entidades, tá? Observa aí o desenho. Mas não simultaneamente, certo? Ou seja, tem um ou aqui. Então, ou ocorre isso, ou ocorre isso. Nunca as duas ao mesmo tempo, tá? Então, uma conta pertence a uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, mas nunca aos dois ao mesmo tempo. Felipe, mas qual a diferença de uma pessoa física para uma pessoa jurídica? Aí eu pergunto, sabe para quem? Para o meu amigo Oséias. Qual a diferença de uma pessoa física para uma pessoa jurídica, Oséias? A pessoa física é o próprio indivíduo, né? Então, qual seria é você, a Vitória, qualquer pessoa. Agora, a pessoa jurídica já é uma empresa, é o nome de uma empresa, alguma coisa assim. A chave primária de uma pessoa física seria o CPF. A chave primária, o atributo aqui identificador de uma pessoa jurídica seria o CNPJ. Não é isso? Não é isso, Ramon? Me confirma aí se é ou se não é. O quê? Entendi não, bugou. Bugou, quem bugou?
É sério, mano. Tô que dá uma merda. Doido. Felipe, eu tô morrendo de te responder aqui como se o áudio tivesse ativado. Tu, CN, PJ. Certo. Então, o que que acontece, né? Um relacionamento mutuamente exclusivo é quando eu tenho uma entidade, tá? Eu vou colocar essa entidadezinha aqui, tá? A de amarela, ok? E ela conversa com duas outras entidades, né? A pessoa física e a pessoa jurídica. Só que ela não conversa ao mesmo tempo, né? Então, ou ela tem esse relacionamento com a pessoa jurídica, ou ela tem um relacionamento com a pessoa física, tá? Então, isso é um relacionamento mutuamente exclusivo. Beleza? Vamos a outros exemplos para a gente ver se a gente consegue entender? Vamos lá. Pode. Um álbum, né, contém cromo. E esse cromo contém fabricação. Beleza? Então, pela nossa teoria, isso aqui só pode se relacionar com isso, e isso aqui só pode se relacionar com isso. Tá? Beleza? Então, ele é um relacionamento mutuamente exclusivo. Tá? Este exemplo não ficou bem claro, não. Eu acho que o anterior fica mais claro, né? Com esse desenhozinho aqui da divisória, tá? Então, fiquem atentos também para esse desenho aqui da divisória, tá? Então, já tem aqui um traço que significa mutuamente exclusivo. Beleza? Vou apagar aqui para vocês verem, né? Esse tracinho aqui, né? Significa mutuamente exclusivo, né? Que ele pode seguir ou esse caminho ou esse caminho. Tranquilo, pessoal? Relacionamento mutuamente exclusivo. Fácil. Beleza, né? Vamos seguindo, né? Especialização e generalização, né? O que que a gente vê? O que que a gente vê na especialização e generalização? Nossa. Eu sempre vou ter uma entidade mais genérica, ou seja, uma entidade que ela engloba mais coisas, né? E aí eu vou ter uma entidade mais específica, né? Por exemplo, o aluno, professor, funcionário. Essas três entidades aqui, se a gente for parar para pensar, elas são derivadas de uma entidade pessoa, não é? Todo aluno não é uma pessoa, todo professor não é uma pessoa, e todo funcionário não é uma pessoa. Não é isso? Então, eu tenho uma entidade mais genérica, né, mais global, e tenho uma entidade mais específica. E aí, entre elas duas, eu vou ter um critério de especialização e generalização, que a gente vai ver o que é esse processo, tá? Um é o inverso do outro, né? Quando eu especializo, o que quer dizer? É que eu torno uma entidade mais específica, tá? Então, geralmente, a especialização, ela é top-down, né? De cima para baixo. Já a generalização é quando eu pego uma coisa específica e a torno mais genérica. Então, ela é bottom-up. Ela é de baixo para cima, tá? Vamos ver aqui na prática como é que fica isso, né? Então, a especialização consiste na subdivisão de uma entidade mais genérica, ou entidade pai, certo? Em um conjunto de entidades especializadas, ou as entidades filhas, tá? Isso ocorre quando um conjunto de entidades pode conter subgrupos de entidades com atributos específicos para cada subgrupo, certo? Ou seja, uma entidade pai, né? Vamos lá, uma entidade pai tem duas entidades filhos, ok? Cada filho tem as suas características, cada entidade filha tem os seus atributos, tá? Então, a especialização era indicada por um triângulo, certo? E as entidades filhas estão relacionadas com a entidade pai por meio desse triângulo, tá? Então, o elo que eu falei aqui anteriormente, ó, né, esse critério de especialização é esse triângulozinho que a gente vai mostrar no próximo gráfico, tá? Então, as entidades filhas, elas herdam todos os atributos da entidade pai e, portanto, não se devem repetir os atributos da entidade pai nas entidades filhas, certo? Há uma herança de atributos. Então, por exemplo, se da entidade pai eu tenho lá RG,
na entidade filha, eu não posso ter o RG. Por quê? Porque eu já tive na entidade pai, né? É o que ele diz aqui, ó. Não se deve repetir os atributos da entidade pai nas entidades filhas. Isso significa que os atributos que aparecem na entidade pai são os atributos que existem em comum entre as entidades filhas, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo de especialização, beleza? Então, eu tenho aqui a minha pessoa, tá? Que ela tem aqui minha chave primária, RG pessoa, telefone pessoa e número pessoa. Dentro de um sistema de uma escola, essa pessoa, ela pode sofrer uma especialização. Olha aqui o triângulozinho, ó. Tá vendo, ó? E essa especialização me gera duas novas entidades, ó. Essa e essa. A entidade aluno e a entidade professor, certo? Observem que essas entidades, elas não têm chave primária, né? Como descrito aqui, ó. Também não é necessário indicar uma chave primária para as entidades filhas. E aí, o que acontece? O aluno, ele tem esses dois atributos específicos dele, que é a matrícula do aluno e a data de nascimento do aluno. O professor tem a data de nascimento do professor, matrícula do professor, CPF do professor e endereço do professor, tá? Agora, quando eu pego, por exemplo, a entidade aluno, ela só tem esses dois atributos? Sim ou não? Sim ou não, Harrison? Harrison? Modo Ghost? Ah, não, respondeu. Aí, apareceu. Né? Não, ele não tem só esses dois atributos, né? Como eu falei anteriormente, é uma herança. Então, a entidade aluno, ela tem esses dois e tem esses outros três aqui de cima, tá? Então, ao todo, a entidade aluno tem 5 atributos, nesse caso em específico. E deixa eu perguntar para Maria Clara, quantos atributos tem a entidade professor? Olha, saiu na hora que eu perguntei. Então, eu vou perguntar... Felipe. Oi, pronto, Edamires, pode responder. Dúvida rápida, antes de eu responder essa pergunta aí, que eu nem lembro mais qual é. Me diz de novo o que representa esse triângulo. Eu me perdi nessa parte. Como é, Edamires? Pode repetir? Me fala novamente o que representa esse triângulo. Eu me perdi nessa parte. Esse triângulo, Edamires, ele representa a especialização, que é o que a gente está explicando aqui, tá? Quando eu pego uma entidade pai e ele gera duas entidades filhas, certo? Aí eu estava perguntando quantos atributos tem na entidade filha chamada professor. Pode me responder, Damires? Quantos atributos tem a entidade professor? Isso. Herdado da generalizada? Ao todo. Ao todo, 7. 7 atributos, né? Por quê, Damires? Porque além dos que ele tem aqui, certo? Na entidade, ele herda os 3 atributos da entidade pessoa, tá? Então, isso é especialização. É quando eu pego, certo? Uma entidade forte, né? Que é a entidade pessoa, que eu posso ter muitos registros nessa entidade pessoa, tá? E aí eu derivo ela, certo? Em 2 entidades filhas, chamada aluno e a outra chamada professor. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Nisso aqui? Tudo tranquilo aí, Amanda? Amanda? Ótimo. Tudo tranquilo aí, Alexandra, também? Alexandra? Pronto, perfeito, né? Então, vamos seguindo aqui, tá? E aí, gente, eu tenho esse exemplo aí, né? Uma empresa, né? De planos de saúde, né? Poderia ter a seguinte situação. Paciente, médico
médico residente e médico efetivo. Como é que eu ficaria representado o meu diagrama nessa questão aí, gente? O que vocês acham? Eu acho que ficaria duas entidades. Vai dizendo aí que eu estou desenhando aqui. Qual é a primeira entidade? Entidade paciente. Vou botar aqui P de paciente, tá? E agora? Tem outra entidade que é a entidade médico. Médico, né? Mas elas fazem um relacionamento? Sim. Vou botar aqui M de médico. E elas têm um relacionamento, é isso? Sim, tem. Pronto. E agora? Agora, tem uma especialização no médico. É assim? Uhum. E o médico pode ser o quê? Ou residente ou efetivo. Médico residente ou médico efetivo. Quem foi que falou aí, hein? Eu, Oséias. Ok, Oséias. Muito bem, né? Então, justamente era isso que a gente queria, tá? Eu só não coloquei aqui o relacionamento com o paciente no desenho. Mas é justamente dessa forma que você citou, tá, Oséias? Eu tenho o meu médico, certo? E ele tem, né, uma especialização entre médico residente e médico efetivo, tá bom? Facinho, né, de identificar uma especialização. Um outro exemplo de especialização por exemplo, é o nosso, tá? Então, por exemplo, eu posso ter um relacionamento professor com aluno, certo? E esse professor, ele pode ser especializado em duas entidades. Quais são as duas entidades? Professor básico comum e professor técnico. O que vocês acham? Não pode ser assim? Verídico. Olha, então tranquilo, né? Então é sinal de que vocês conseguiram captar aí a ideia, tá? Então, para se utilizar uma especialização, deve-se analisar antes, né, se as entidades filhas possuem atributos específicos ou relacionamentos específicos, né, ou ainda outra especialização. Se as entidades filhas não possuírem nem atributos específicos, nem relacionamento específico ou outra especialização, né, como no exemplo anterior, então ela não deve ser especializada, né? Então, se ela não tem uma especificidade, certo? Então, por exemplo, tem a classe não, tem a entidade professor e ela é especializada em professor da base comum e professor técnico. Existe algum atributo que difere o professor comum do professor técnico, da base comum e do professor técnico, né? Tem algum atributo que difere? Vamos lá, quem que me ajuda aí? Tem uma formação, tem não? Vocês fazem, tem técnicos, assim, tem lá. A formação, a empresa que contrata, certo? Então, eu tenho atributos específicos para cada um, mas ambos são professores, certo? Então, nesse caso, eu posso sim fazer uma generalização, né? Uma especialização, tá? Belezinha? Já a generalização, pessoal, o que é a generalização? É o processo inverso da especialização. Então, em vez de a gente dividir a entidade, a gente faz juntar essa entidade e aí eu crio uma única entidade, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tinha um telefone que especializou e disse celular ou residencial. E aí tinha aqui DDD, número e DDD, número. Ora, bolas, eu posso transformar tudo isso aqui em uma única entidade? Posso ou não posso? Pode. Posso, né? Pode. E aí, o que ela vira? Olha aqui, ó. Ela vira isso aqui do lado, ó. Então, eu vou ter uma entidade chamada telefone, que tem DDD, que tem número e que tem tipo.
Nesse tipo, ele vai receber se ele é telefone celular ou se ele é residencial. Mas por que eu fiz isso? Ora, aqui, gente, eu tenho os mesmos atributos. Então, se eu tenho os mesmos atributos, por que eu vou especializar? É mais jogo eu generalizar, tá? Então, é o caminho inverso. Então, aqui eu tenho uma especialização e aqui eu tenho uma generalização. Compreendido, gente? Digam que sim. Help for me, please. Yes. Ó. Rayane, deu certo aí, Rayane? Conseguiu compreender? Rayane? Se eu passar um exercício agora, tu consegue me resolver, Rayane? Sim ou não? Talvez, olha, muito bem, tá? Então, vamos ver se tem aqui. Já, tá? Vamos para a nossa agregação, tá, gente? Para a gente dar uma agilizada aqui, tá? Imagine que tenhamos duas entidades, uma entidade chamada cliente e uma entidade chamada produto, certo? Ligadas por um relacionamento chamado compra. Agora, suponha que tenhamos que modificar esse modelo de modo que seja necessário saber quantas prestações serão pagas em uma compra. Então, relacionar a entidade prestação com o cliente ou com o produto. Não é isso? Não faz um sentido, tá? Fazer isso. Uma vez que as prestações serão referentes à compra efetuada. Sendo assim, a entidade prestação deve se relacionar à entidade compra. E aí o retângulo desenhado em volta, né, do relacionamento indica essa agregação. Não entenderam nada, né? Vamos para o gráfico que a gente vai entender tudo, certo? Olha aí. O que é uma agregação, pessoal? Certo? Uma agregação, ela é esse retângulo em volta do meu relacionamento. Então, esse retângulozinho aqui, ó, esse bonitinho aqui, é a minha agregação, tá? Então, imagine aí, o que eu tinha aqui? Eu tinha um cliente com um produto, não foi o que eu disse lá anteriormente? Certo? O código do cliente, o nome do cliente. O código do produto, o nome do produto e o preço do produto. Então, o cliente, ele pode ter um ou nenhum produto, um ou quantos produtos ele quiser, e o produto, ele pode pertencer a nenhum cliente ou a quantos clientes ele quiser, tá bom? E aí, ele queria fazer uma relação, certo? De uma entidade prestação, ok? Com um desses dois. Só que não dava para fazer com o cliente porque teria que relacionar produto. E não dava para fazer com o produto porque teria que relacionar ao cliente. Então, é a hora que eu faço uma agregação, tá? Então, o que é essa agregação? A relação entre essas duas entidades aqui, ela gera, hipoteticamente, uma nova entidade. E essa nova entidade, né, chamada compra, olha aqui, ó, o nome dela é compra, que é uma entidade originada de uma agregação, ela se comunica com a prestação. E aí tem a cardinalidade aqui específica, né? Então, a compra, ela tem, no mínimo, uma prestação e, no máximo, quantas prestações quiser. E a prestação, né, ela é realizada em cima de no mínimo, uma compra e de, no máximo, uma compra. Deu para entender? Entendi nada. Não. Entendi não, mano. Entendeu, não? Bora apagar e começar tudo de novo, né? Nem eu. Já tá ficando mais enroladinho, não tá? Vamos lá. De novo, tá? Presta atenção aí. Imagina aí que eu tenho essa minha primeira entidade aqui, ó. A entidade cliente, certo? Tá aqui a minha entidade cliente, beleza? E tá aqui a minha entidade produto. Esqueçam esse quadrinho aqui, esqueçam essa parte de baixo. Vamos fazer só essa parte de cima. Então, o meu cliente, ele pode ter um ou nenhum, ou quantos produtos ele quiser. E o meu produto, ele pode pertencer a nenhum
ou a quantos clientes pegarem ele lá no estoque. Certo? Então, aqui eu tenho uma relação de cliente com produto, que é essa relação 2 aqui, ó. Tranquilo até aqui? Deu para entender? Sim ou não? Deu. Ó, pronto. O que a questão quer? Que eu crie uma relação com essa terceira entidade aqui, certo? Com uma dessas duas. Ou com o produto, ou com o cliente. Certo? Só que, para trabalhar com a prestação, eu vou depender do cliente. E para eu trabalhar com a prestação, eu também vou depender do produto. E nenhum pode ficar de fora. Então, o que eu faço? Eu pego a entidade cliente aqui e a entidade produto e crio uma quarta entidade, né? Chamada compra. Essa quarta entidade, a gente dá o nome de agregação. Beleza? E aí, essa quarta entidade, ela se comunica com a prestação. É como se eu dissesse o seguinte, ó. Eu sou a entidade 1, certo? O Irineu é a entidade 2, a gente tem um assunto em comum. Só que aí, esse assunto em comum, vamos supor que é o Gabriel. Então, o Gabriel vai falar com outra pessoa em nome do Felipe e em nome do Irineu. Ou seja, a entidade compra aqui, certo? Ela está representando tanto o cliente, como ela também está representando o produto, tá? E aí essa entidade compra é que conversa com a entidade prestação. Deu para entender agora? Então quer dizer que essa entidade compra seria uma entidade transacional. A gente pode usar esse nome aí, viu, Osés? Foi o Osés que falou? Sim, Felipe. Mas se eu quisesse usar uma outra relação entre depois do produto, não dava para criar, não? Depois do produto, criar uma relação pagamento, aí depois vinha a prestação. Pronto. Sem precisar usar a agregação. Vou explicar aqui de novo, tá? Então, a tua ideia, tá, Irineu, é fazer o seguinte, né? Vamos lá. É eu pegar esse produto e excluir isso aqui, né? E criar um relacionamento aqui. Não é isso? Dá para fazer assim. Pronto. Por que isso aqui não é viável? Porque a minha prestação, né? Ela tem que estar relacionada a um cliente. Como é que eu vou fazer um relacionamento só de prestação e produto se o cliente não está fazendo parte? Tá entendendo? Mesmo que ele tenha se relacionado com o produto. Da mesma forma, eu também não posso fazer o contrário. Eu não posso fazer uma relação entre cliente e a prestação, porque, excluindo isso aqui, tá? Porque o meu produto, como é que eu vou saber de qual prestação é? De qual produto essa prestação pertence? Tá? Então, para eu conseguir representar os dois nessa relação, certo? É o momento em que eu venho e crio uma nova entidade, né? Que é a entidade 1, 2 e 3, eu crio essa quarta entidade aqui, chamada compra. Ela representa tanto o cliente quanto o produto, e ela é responsável por se relacionar com a prestação. Então, quando eu pego a entidade prestação e converso com a entidade compra, quando eu faço isso, eu sei quem é o cliente e eu sei quem é o produto, tá? E aí eu crio esse negócio chamado agregação. Deu para entender agora? Agora deu certo. Os demais, vamos lá. Ei, Quem foi? Felipe, Opa! Oi, Jéssica. essa cardinalidade que tá embaixo tipo do retângulo relação 2, Esse aqui? sim, é para compra ou é para relação? Pronto. Essa cardinalidade aí que eu marquei, eu vou marcar de vermelho para diferenciar, certo? Pronto. Essa cardinalidade que eu marquei aqui, ó,
ela está relacionada com a quarta entidade, né? Com a compra. Tá beleza? Beleza. Juntamente com essa outra. E aí eu digo o seguinte, a prestação, certo? Ela pode estar relacionada, no mínimo, a uma compra e a, no máximo, uma compra. Ok? Já a compra, ela pode estar relacionada com, no mínimo, uma prestação e, no máximo, quantas prestações quiser, né? A galera que gosta de comprar aí 24 vezes sem juros, né? Comprar uma geladeira em 24 vezes sem juros no cartão. É dessa forma que funciona, tá bom? Então, o relacionamento fica relativo à quarta entidade que eu criei, tá? Então, a agregação é isso, pessoal. Eu pego duas entidades e represento elas com a quarta entidade, né? A partir da relação entre elas. Beleza? Podemos seguir? Sim ou não? Em frente, cara. Maravilha, né? Então, o que acontece, né? Podemos também reescrever um modelo de compra sem utilizar uma agregação. Nesse caso, o relacionamento compra seria transformado em uma entidade que poderia ser relacionada à prestação. Então, o exemplo anterior, gente, sem agregação, ele fica desse jeito, ó. Olha como ele fica mais complexo. Não é muito mais fácil eu fazer uma agregação? Olha como fica mais limpo o desenho, né? E olha aqui, ó. Eu tive que criar uma entidade chamada compra, só que além de criar essa entidade, eu tive que criar mais relacionamentos. Olha aqui, né? E isso aí incorporou mais ainda, então teve mais cardinalidade, certo? Então é mais simples eu agregar, certo? Porque também não precisa eu mexer com novas cardinalidades, só com a que a compra vai se relacionar com a prestação, do que eu fazer isso aqui. Beleza? Então, deu para vocês enxergarem como era, né? E como ficou lá com a nossa agregação. Tranquilo? Sim. Beleza, né? Então, resumindo, né? A agregação, né? De modo geral, né? Ela agrega duas ou mais entidades, né? Em conceito, né? De mais alto nível, ou seja, duas entidades fortes, né? E a abstração que permite tratar relacionamentos como entidades de nível superior. Então, eu abstraio, eu transformo o meu relacionamento em uma entidade, né? E foi o que aconteceu aqui, ó. O relacionamento, né, aqui, relação underline 2, virou uma entidade, certo? Chamado compra, tá? Que se relacionou com prestação. Beleza? Então, resumindo, é isso. Eu agrego duas entidades, né? E trabalho com a abstração ao transformar um relacionamento em uma entidade. Ok? Então, vamos lá. É hora de vocês praticarem, né? Ó, um criminoso comete um crime com vítimas, certo? E esse crime é registrado em uma delegacia. Perceba que existe uma dependência entre os relacionamentos crime e registro. O registro de um crime depende da ocorrência do crime. Então, vamos tentar trabalhar esse exercício aí. Vou dar 5 minutinhos para vocês pegarem aí folha, papel e desenrolar para mim. Tranquilo? Dá para fazer? 5 minutinhos? Só tranquilo e favorável. Ótimo. Então, pronto. Sim, são 16h40, 16h45, a gente corrige essa questãozinha aí com vocês. Tá beleza? Ei, Felipe. Oi. Fala até que horas? Cara, já tá acabando. Acho que a gente fecha antes das 5, tá? É que o pessoal tá descarregando. Tá, morre ou não morre? Ô, novidade, né? Ô, novidade, né, Ramon? Coloquei pra carregar ontem à noite não, mano. Eu dormi e esqueci. Uhum. Vamos lá, povo. Vamos fazer? É o tempo de passar só uma música aqui. Vocês nem fizeram a playlist, né? Que eu pedi.
Eu vou deixar hoje, sabe quem? Escolher uma música? A Suiane. Manda aí, Suiane. Ei, Felipe, da próxima vez eu que vou escolher, viu? A música, tá certo? Pede um brega funk, Ciane. Tá bom. Não. Me diga então. Esse é o nome da música? É pra tu dizer a música, né, não? É o nome da música? Ah, tá. Vou procurar aqui no Spotify. Quem é que canta isso, pelo amor de Deus? Né? Nem aparece aqui. Esquece essa música aí. Bota outra. Felipe, bota poesia acústica, mano. Não, pelo amor de Deus, negado. Bote. Vamos resolver o exercício aí de vocês. Vocês não sabem nem escolher música. Bota brega funk, mano. Bota aquela lá, Felipe. Não aprendi a dizer adeus, mas tem que Coloca aceitar. brega funk. Não, Ramon, não. Fazer Já a vimos que é essa que o juiz tá falando. Felipe, colocar aquela assim, às vezes no silêncio da noite. Ai, Mariana Vitória. Não, melhor. Agora esse Doença de aí. amor. Procurei remédio na vida noturna. Felipe, tava por música logo, pelo amor de Deus, pra gente fazer isso aí, já estão perdendo tempo. Já fizeram a questão? Negada, cala a boca, pelo amor de Deus, que vocês cantam muito, é ruim. Isso. Vamos lá, fazer a questão. Falta só 2 minutos, hein? Não dá mais nem tempo. As músicas de vocês são muito ruins. Vou botar a minha aqui. Agora responda a questão aí.
muito louca essa, viu, Otávio? Bora, pessoal, responderam? Tudo tranquilo e favorável aí? Nem tanto assim, Felipe. Conseguiram responder? Vamos lá, quem foi que conseguiu aí? Dá um release aí pra gente dar uma olhadinha. Fala no áudio aí pra gente ver. Pessoal. Hoje eu vou começar a responder aqui, tá? Então, gente, o que acontece, certo? A resposta mais basicamente seria essa, certo? Observem, né, que ela é um pouquinho mais detalhada, ok? Então, vamos lá. Um criminoso, eu preciso ter uma correlação, olha aqui, já difere um pouquinho do que a gente viu no exemplo anterior, né? Aqui, na verdade, eu tive mesmo que criar, certo? Uma outra entidade chamada crime, né? Que era oriunda da relação entre crime e vítima, certo? Entre criminoso e vítima, né? Que originou-se o crime. O criminoso, ele comete esse crime. E a vítima sofre esse crime, certo? Aí, o que acontece? Essa relação aqui, ó, de cometer e de sofrer, certo? Ela poderia ser resumida, e aí a gente ficava só assim, ó, tá? Só ligadinho assim. Essas duas formas estão corretas, tá bom? Só que o ato de agregar, que é o criar essa outra entidade aqui, chamada crime, que recebeu dois atributos, certo? Olha aí, ó. Ela recebeu o atributo local do crime e data do crime. Ela tem uma relação com a delegacia uma vez em que a delegacia faz o registro do crime. Vocês estão conseguindo acompanhar? No início, a questão, ela deu o quê? Ela deu a entidade criminoso, ela deu a entidade vítima e ela deu a entidade delegacia. Como é que eu vou criar uma correlação entre essas três coisas? Certo? Então, primeiro, eu faço o que se relaciona entre a 1 e a 2, o que se relaciona entre o criminoso e a vítima. O que isso gera? Isso gera um crime, certo? E esse crime é que faz correlação com a delegacia, porque quem faz o registro do crime é a delegacia. Tá? Então, vamos aqui por partes, certo? O que foi que aconteceu aqui, né? Então, um criminoso, né, ele comete um ou quantos crimes, né, ele quiser cometer, certo? E o crime, ele é cometido por, no mínimo, um e, no máximo, quantos criminosos estiverem na ação. A vítima, ela sofre no mínimo um, certo? Ou nenhum crime, ou quantos crimes ela puder sofrer, né? Por que aqui não é zero, né? Porque a partir do momento que ele se descreve como vítima, é porque ele sofreu alguma coisa, né? Se fosse pessoa aqui, certo? Aqui já poderia ser 0 para N. Por quê? Não está especificando que é uma vítima, certo? E a pessoa pode ou não sofrer um crime. Mas no caso aqui, como é uma vítima, né, a entidade vítima, certo? A gente já denota aqui que ela sofre no mínimo um crime e no máximo quantos, né, ela puder sofrer aí, certo? O crime, ele é direcionado a uma vítima ou quantas vítimas forem cabíveis da ação do crime, certo? Então, aqui eu já tenho a nossa primeira correlação. E aí, essa entidade 4, né, que originou-se a partir da relação entre criminoso e vítima, ela conversa com a delegacia, tá? E aí eu tenho aqui, ó, a delegacia, ela faz o registro de, no mínimo, um crime e de, no máximo, um crime por vez, certo? O crime, ele é registrado por nenhuma, né?
ele pode nem ser registrado, ou por mais de uma delegacia, tá ok? Então, esse exemplo, gente, ele já é um exemplo um pouquinho mais complexo, tá? E aí eu queria saber se vocês conseguiram compreender aqui, ou se ficou dificultoso. Quem foi que chegou mais perto, ou não chegou nem perto. Vamos lá, quem foi que chegou perto aí? Andei foi longe. Não foi longe, foi ele mesmo. Davi, conseguiu, Davi? Pronto, né? Mais alguém? Laira, tu conseguiu fazer, Laira? Essa daí? Mais ou menos, mais ou menos. Tu conseguiu identificar pelo menos a agregação? Onde que seria a agregação? Sim, a agregação sim, mas o resto eu fiz aqui e não deu muito legal, parecido com essa daqui não. Já é um grande início, tá? Então, depois vocês peguem esse mesmo exercício e tentem fazer novamente sobre essa ótica de agregação, tá bom? Por último, gente, a gente tem a anotação. Felipe, né? Felipe, os próximos, esses negócios aqui que nós vamos fazer, vai ser igual esse, é? Não entendi. Como é? Esse exemplo que tu deu aqui vai ser os próximos que a gente vai fazer? Se couber na situação, sim. É porque antes eu tinha falado só de entidade e relacionamento, né? Então, a partir de agora, o que a gente tem? A gente tem uma agregação, a gente tem uma especialização. Lembra que a especialização ela é derivada a partir do triângulozinho, né? De uma entidade mais forte para duas entidades mais fracas, certo? Então, agora eu tenho mais métodos para eu resolver questões, tá? Então, vocês podem utilizar uma agregação, como vocês não podem também. Vai depender da interpretação de vocês. Banco de dados, gente, ela é uma disciplina de interpretação, tá? E aí, para vocês utilizarem isso, vocês precisam da notação, né? Que é como se fosse uma nomenclatura específica. Então, para um atributo simples, né? Vocês usam, né? A elipsezinha vazia, né? Um atributo simples ou monovalorado. E quando ele é um identificador ou uma chave primária, vocês pintam ele, né? A primeira anotação que a gente vê é essa. A nossa entidade ela é representada por um retângulo, o nosso relacionamento por um losango, certo? O atributo, ele pode ser um atributo composto, certo? Ou seja, de um atributo eu posso gerar mais 3. Tá? O atributo, ele pode ser multivalorado, como a gente já viu, tá? Ele pode ser derivado, quando ele deriva de alguma situação, tá? Ou um atributo chave, certo? Que no caso é o identificador, é porque aqui ele usa um tracinho, mas na verdade é o pintadozinho por completo, tá? Ele pode assumir essas duas notações. A entidade, ela é forte quando ela tem somente o retângulo, e quando ela tem um retângulo dentro de outro, ela é considerada uma entidade fraca, tá? Então, basicamente, os projetistas, eles utilizam essa notação, tá bom? E aí, gente, eu trouxe aqui diferentes tipos de exercícios, que vocês vão ter que fazer todos, tá? Então, são 6 questões, certo? Para vocês construírem esse modelo, né? Entidade relacionamento, tá? Então, é uma coisa que dá para vocês fazerem aí no caderninho de vocês, que nem o Gilson fez aí, que ficou bem legal, tá? São 6 questõezinhas tranquilas. Aqui vocês podem utilizar todas as ferramentas, né? Pode ser agregação, pode não ser. Se você identificar uma especialização, pode colocar também, tá? E aí eu coloquei um novo desafio, né? Só que o desafio ele é um pouquinho diferente agora, né? Construa um modelo relacional para o diagrama de entidade e relacionamento abaixo. Então, o que a gente tem visto? A gente pega uma determinada situação e traduz num diagrama. E aí, o desafio dessa semana é pegar o diagrama e traduzir em uma certa, em um certo problema, tá? Então, o que vocês vão me entregar? Quem aceitar o desafio aí, né? Vão pegar esse diagrama, né? E vão traduzir ele de modo que eu tenha só a situação problema, né? Eu tenho só um... O aluno cursa uma disciplina, né?
cursa no mínimo nenhuma disciplina ou cursa quantas disciplinas ele quiser, né? Essa disciplina é lecionada por, no mínimo, um professor, né? O curso, nananã, e por aí vai, tá? Vocês vão traduzir tudo isso para texto. É o desafio da semana. O desafio da semana vale 1 pontinho, certo? Olha aí, mais um pontinho aí, quase de graça para vocês. E aí, até segunda também? Na próxima semana. E ainda tem mais 5 questõezinhas aqui, tá? Essas 4 questõezinhas aqui são bem conceituais, certo? Facinhas de se resolver. Tem no slide, tem no material, certo? E aí, tem mais essa outra questão aqui, ó. Essa quinta questão, gente, ela é bem especial, tá? E aí, eu dei meio ponto lá no desafio e vou colocar ela para quem fizer essa questão e me enviar ela por e-mail, certo? Eu vou dar meio pontinho, tá? Quem fizer o der dela, tá? Só que aí você escolhe, ou você faz o desafio grande, valendo 1 ponto, ou você faz o desafio pequeno aqui, que é essa quinta questão, valendo meio ponto. Ainda estou dando para vocês escolher. Então, a atividade são essas 4 questões, certo? Mais essas 6 aqui. Isso aqui vocês têm que me enviar no formulário, tá? O desafio grande aqui faz quem quiser e me envia por e-mail. E a questão 5 aqui fica como desafio pequeno, faz quem quiser e me envia por e-mail também, tá? Beleza, pessoal? Entenderam tudo? Certo, mas os 2 desafios aí, no caso, não pode fazer os 2, né? Ou é um ou é o outro. Isso. Ou me envia um, ou me envia o outro, tá? Você pode fazer, até indico que você faça como questão. Mas na hora de me enviar, você vai escolher qual você vai enviar. Você vai enviar o 5 ou você vai enviar o desafio maior aqui, que vale 1 ponto. Entenderam? Sim. Ótimo, né? Então, mais alguma dúvida, pessoal, sobre agregação, autorrelacionamento? Ficou compreendido que o autorrelacionamento é quando você pega uma entidade e conversa consigo mesmo, certo? Mutuamente exclusivo, né? É quando ele faz um relacionamento por vez, certo? Com as entidades, tá? A especialização é quando eu pego uma entidade mais forte e divido ela, né? Especializo ela em entidades menores, certo? A generalização é quando eu pego entidades fracas, junto elas e deixo ela mais forte numa única entidade, tá ok? E aí, por último, né, eu tenho essa questão, certo? Da notação, ok? E da nossa agregação, tá? Que é um pontozinho bem importante aí nesse conteúdo. Com isso, gente, a gente fecha o conteúdo de MER, tá? Então, a partir da próxima semana, a gente já inicia um novo conteúdo, tá bom? Alguma dúvida? Sim ou não? Não, né? Presumo que não. Vai falar disso? Ok? Beleza. Eu vou parar aqui a gravação, tá?